Olá, meus amigos da Soldagem de Manutenção Experts. Mais uma pergunta aqui no chat aqui, nos comentários aqui, fizeram uma pergunta e é bem interessante. Aí fizeram a seguinte pergunta: como se dá o processo de abertura do arco? Para quem é soldador, é uma coisa até mecânica, isso é igual dirigir, né? Eu falo o seguinte: soldar, abrir o arco elétrico é uma coisa mecânica, é um hábito. Depois que você aprendeu, no início é complicado, você cola o eletrodo, mas depois que você aprende ali, você não passa por essas dificuldades. Por essas dificuldades. Então, primeiramente você regula a máquina. E aí você regula a tensão, a corrente. E a tensão, como não tem curto-circuito ainda, você tem ela numa. Ela está regulada a gente chama de tensão de vazio. Então cada máquina tem sua tensão de vazio, pode ser 80, 60, vai depender das máquinas. Então, como é que é o processo? Primeiro é o efeito Joule. Então é muito interessante. Por que, que o soldador coloca o eletrodo, encosta o eletrodo bem na chapa para poder iniciar o arco elétrico? Então, naquele momento, ele faz um aquecimento da ponta do eletrodo por efeito Joule. Aquecimento igual resistência mesmo. Então, qual que é a finalidade ali? A tensão cai, né? Quando ele fecha o curta, a corrente vai lá em cima. Qual é a finalidade? É você ionizar os gases, os metais que estão ali na superfície do eletrodo e da chapa. Por quê? O que, que é uma. Por que, que a gente chama de arco elétrico, soldagem de arco elétrico? Porque para que você possa montar um circuito elétrico, você precisa passar elétrons. E como o gás ele não é condutor, você precisa o quê? A única coisa que é condutora é uma coluna de plasma ou uma coluna de gás ionizado. Então por isso que você tem esse arco elétrico. Então na verdade esse arco elétrico é como se fosse um fio. É como se fosse um fio, só que é de gás. A gente chama de gás ionizado ou de plasma. Então você aqueceu ali por efeito Joule, aquele metal que está ali, você volatiliza ele, ele vira gás e ele tem um potencial de ionização mais baixo do que um gás oxigênio, gás carbônico, argônio, o hélio, tá ok? Então ele starta o processo de ionização. No que ele starta o processo de ionização, você já pode o quê? Levantar o eletrodo. Só que isso é rápido, milissegundo. Aí você começa a levantar o eletrodo, você já começa o quê? A ionizar a coluna de gás que você tem ali. Ou vinda do gás que a gente chama de gás de proteção, que na verdade a primeira função do gás aí é o quê? É gerar a coluna de plasma. Porque se você não tiver coluna de plasma, você não tem calor, você não tem passagem elétrica. Não tendo passagem elétrica, você não tem soldagem. Então a primeira função de um gás, que a gente chama de proteção, mas na verdade não é proteção, a primeira função do gás é o que? É gerar o arco elétrico. Tá ok? Então gerou o arco elétrico, aí você já tem um bombardeio dos elétrons junto com os átomos que tem ali, vão perdendo elétron, vão ionizando a coluna de plasma e o sistema se mantém porque você tem uma fonte para poder o quê? Empurrar esses elétrons. E aí você tem um arco elétrico. Então, por isso que a gente encosta o eletrodo na chapa para que ocorra por efeito Joule esse aquecimento e aí libera o start do processo de ionização do gás, tá bom? Qualquer dúvida aí, pode colocar aí nos comentários aí que a gente vai respondendo, tá bom? Um grande abraço a todos, um forte abraço, até a próxima pergunta.